Sim, Jesus, nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, como símbolo de que toda a nossa vida pertence a Ti. Ó Deus, e nesta hora, mais uma vez, ó Deus, nós nos entregamos a Ti neste momento, Deus, de maneira totalmente dependente de Ti, do Teu Espírito Santo, que a nossa mente, coração e palavras e ouvidos, todo o nosso ser esteja aberto, Senhor, àquilo que o Senhor tem para falar conosco, e que a gente saia daqui hoje, ó Deus, melhor do que nós entramos, que a gente saia daqui hoje com a Tua palavra fincada bem fundo nos nossos corações, que o diabo jamais tenha poder de arrancá-la, mas que ela fique fincada, Senhor, e marcado no nosso interior, para a glória e honra do Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 81. Salmo 81. Eu confesso que este salmo é um dos meus salmos prediletos. Exatamente porque ele tem uma particularidade. Este salmo, ele tem uma característica diferente dos outros. Nós sabemos que salmos são poesias cantadas, escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e são porções poéticas da palavra de Deus, que normalmente expressam o que está na alma do salmista, de quem o escreveu. E este salmo, ele traz uma característica diferenciada, porque apesar de ter sido escrito por Asaf, a partir do versículo que vamos ler, ele traz não aquilo que está no coração de Asaf, mas ele traz aquilo que está no coração de Deus. É como se Deus fosse o escritor desse salmo. É diferente dos outros. É Deus falando, é Deus expressando o seu sentimento em relação ao seu povo. Daí a beleza, a sutileza e a peculiaridade que esse salmo tem. Vale a pena prestar toda a sua atenção. Vamos ler, portanto, a partir do versículo 5. Diz: Ele o ordenou como lei, Salmo 81, Ele o ordenou como lei a José, ao marchar contra a terra do Egito. Eu ouvi uma linguagem que eu não conhecia. Eu ouvi uma palavra, uma voz que eu não conhecia. Até aí Asaf está escrevendo. A partir daí, ele expressa o que Deus está dizendo. Versículo 6. Livrei os seus ombros do peso. É Deus falando, eu livrei os seus ombros do peso. E as mãos de vocês ficaram livres dos cestos opressores. Na angústia, vocês clamaram a mim e eu os livrei. No esconderijo do trovão, eu respondi vocês. E eu pus vocês à prova junto às águas de Meribá. Escute, povo meu, escute as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostre diante de um Deus estrangeiro, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito, que ouvi o clamor de vocês cativos lá, eu tirei vocês de lá. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, eu deixei eles andarem
na teimosia do seu coração. Sigam suas próprias inclinações, as suas próprias vontades. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto derrotaria todos os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a vocês, e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Aleluia! Que coisa linda! Percebe a tonalidade desse salmo? Percebe que esse salmo ele tem uma entonação, ele tem um tom diferente, porque é Deus exprimindo o seu sentimento em relação ao seu povo. Ele expressa nesse salmo o gemido, que estão nessas expressões, como ele diz: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo ouvisse a minha voz. Ele exprime o gemido da sua alma de amor. É um salmo onde Deus expressa, por meio de poesias, o seu lamento, o seu gemido de amor pelo seu povo. Mas por que Deus está com esse sentimento? Por que ele se expressa dessa forma? Por que ele traz essas expressões totalmente carregadas com essa tonalidade de lamento, de pesar, de dor, aquela dor de alguém que ama, sabe? E não é correspondido. Por quê? O salmista, no texto que nós lemos, ele explica isso. É porque ele ama o seu povo, assim como ele ama a sua igreja, assim como ele ama a mim e a você que está nos ouvindo hoje. E ele que ama o seu povo, ele quer dar o melhor para o seu povo. Ele quer dar o melhor. Ele conclui o salmo dizendo que o que eu quero dar para vocês é o trigo mais fino, o de melhor qualidade. E eu quero dar a vocês, e eu gostaria que vocês experimentassem a doçura do meu mel, do mel que escorre da rocha. Eu quero o melhor para vocês. Eu quero adoçar a vida de vocês. Eu quero que vocês sejam saciados por algo muito fino, muito maravilhoso. Mas diz o salmo: mas vocês não quiseram me escutar. Mas vocês não deram atenção a mim. Vocês preferiram seguir os seus próprios caminhos. É Deus escrevendo para o seu povo lá atrás. Eu acredito que todos que estão aqui hoje, se você veio aqui hoje, está aqui atento, com o coração aberto, é porque você tem o seu coração e a sua mente dispostos a ouvir a Deus, a dar atenção à sua voz, a não agir como o seu povo lá atrás agiu, fazendo os seus ouvidos tapados à voz de Deus. Deus lamenta, Deus profere esses gemidos, porque Ele ama o seu povo e não é correspondido. E o seu povo não escuta o que Ele diz. Ele fala, o seu povo não escuta, ou não dá a devida atenção. Não dá atenção no que Deus fala. E decide seguir os seus próprios caminhos. E aí é como se Deus dissesse, por meio desse texto,
E ele recorda, ele começa dizendo o seguinte: vocês se lembram, povo meu, que quando vocês estavam lá no Egito, sendo oprimidos, massacrados, destruídos, vocês clamaram a mim, e eu livrei vocês. Livrei vocês dos cestos, livrei vocês da opressão, livrei vocês dos tijolos, da escravidão. Eu livrei vocês. Vocês foram provados no deserto, mas eu livrei vocês. E agora, vocês não me dão ouvidos. Vocês não me dão atenção. Será que vocês sabem ser povo meu apenas quando estão cativos? Essa é a entonação do salmo. Será que vocês conseguem me adorar, me buscar apenas quando a coisa está feia? Apenas quando estão no cativeiro? Porque quando estavam lá, vocês clamaram a mim, eu atendi vocês, vocês foram libertos, mas hoje vocês não me dão atenção. Hoje vocês não me ouvem. Eu livrei vocês dos cestos, mas agora que vocês estão livres, vocês não me ouvem, não me dão atenção ao que eu digo. Eu tenho muitas promessas para vocês. É o que o Salmo diz. Por diversas vezes, ele fala sobre diversas promessas. A Bíblia é cheia de promessas. É por isso que eu acho que é por isso que esse texto me veio ao coração, porque sendo uma quarta-feira da dupla honra, uma das promessas de Deus realmente é dar a você a dupla honra. E na Bíblia nós temos mais de 8.000 promessas. Mas tem um detalhe: a maioria das promessas de Deus, assim como estas que estão contidas aqui neste salmo, são promessas condicionais. São promessas que têm essa partícula se antes da promessa. Se você cumprir a condição, então eu ouvirei vocês. É o que se repete em diversas partes desse texto, como por exemplo, quando diz: se o meu povo me escutasse, versículo 13, se você me escutar, se Israel andar nos meus caminhos, então eu vou derrotar os seus inimigos. Eu voltaria a minha mão contra os teus adversários. Se vocês me escutassem, eu vou dar a vocês o trigo mais fino e o mel que escolhe da rocha. As promessas de Deus normalmente são assim. São promessas carregadas de amor, mas tem uma condicionante. Normalmente é assim. E essa tonalidade do salmo é como se Deus dissesse bem que eu quero cumprir todas as minhas promessas na sua vida, povo meu. Eu tento fazer isso, mas não dá. Porque eu sou Deus de princípios, de palavra. E é interessante que a gente observa essa entonação, inclusive no tempo verbal, que aqui se encontra, na maioria das vezes, os estudiosos, os estudantes da língua, né, podem perceber que o tempo verbal aqui está no futuro do pretérito. É aquela conjugação que fica subentendido o se pudesse, como por exemplo, eu abateria os seus inimigos, se eu pudesse. Eu submeteria os adversários a vocês. Eu saciaria vocês. Tudo no futuro do pretérito. Isto é, não tem uma condicionante. É como se ele dissesse: sem vocês me obedecerem, não dá para fazer. Mas se vocês quiserem, diz a palavra de Deus, e de coração, eu acredito que você que está nos ouvindo aqui, eu creio que todos vocês querem ouvir a Deus, senão não estaria aqui. Eu acredito que todos vocês que estão aqui querem dar atenção ao que Deus tem para você, à voz de Deus, à vontade de Deus.
Então ouça o que a palavra diz para você. Mas se vocês quiserem, versículo 14, eu derrotarei todos os seus inimigos. Se vocês quiserem ouvir a minha voz, eu vou estender as minhas mãos contra os seus adversários, não contra pessoas, porque os nossos adversários nunca são pessoas, mas contra os principados e potestades que se insurgem contra você. Em meu nome, eles já estão derrotados e debaixo dos nossos pés. Se vocês me querem, os que odeiam ao Senhor se submeterão, e isso duraria para sempre. Se vocês me querem ouvir a minha voz, então eu vou saciar vocês com o trigo mais fino, com aquilo que há de melhor. Com aquilo que há de melhor. Você que está aqui hoje e tem esse coração inclinado para Deus, inclinado para obedecer a Deus, para ouvir a Deus, saiba, Deus tem o melhor para você. Deus tem um trigo mais fino para você. Não é pouca coisa não, não é qualquer coisa não. Ao mesmo tempo que nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá diariamente, ao mesmo tempo a gente deve carregar essa esperança, essa fé, essa certeza que Deus tem o trigo mais fino para a minha vida. Deus tem o trigo mais fino para a sua vida, para a sua família. E mais, não só o trigo mais fino, mas Ele tem também a doçura do mel que escorre da rocha. Não tem como eu deixar de lembrar de que Jesus é a pedra angular, é a rocha, é dele que escoa todo o mel que adoça a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, e Ele está aqui hoje para adoçar a sua vida, para saciar toda a sua sede que a sua alma precisa. E quando esse salmo, ele está falando com o seu povo, externando as promessas de Deus para o seu povo. E a promessa dele, em grande medida, estava na terra prometida, na Canaã. Agora, para ser realista, é porque aquela terra era a terra, promessa de Deus para o seu povo. Mas se a gente for analisar as características daquela região, humanamente falando, não é lá muita coisa não. É uma terra desértica. Muitos outros países são muito melhores do que aquele pedacinho de terra. O Brasil, então, nem se fala. Muitas vezes melhor, mais bonito, mais cheio de riquezas, mais cheio de coisas maravilhosas do que aquele pedacinho de terra lá, que é basicamente puro deserto e pedra. Mas é incrível como as promessas de Deus se cumprem, que hoje, mesmo diante daquela situação, daquela região desértica, a gente sabe que aquele pedacinho é um dos mais promissores do mundo, um dos maiores produtores do mundo, uma das maiores potências do mundo está naquele pedacinho, que ninguém dava nada por ele, mas tinha a promessa de Deus sobre aquele lugar, tinha a promessa do trigo mais fino. Glória a Deus, porque o que Deus está oferecendo para nós não é, o que Deus está oferecendo de melhor para nós, não é humanamente falando, fisicamente falando, o melhor chão, a melhor geografia da terra, do mundo. Mas o que Ele está nos oferecendo é a sua presença conosco. Porque quando há a presença de Deus conosco, quando há a presença de Deus na frente do seu povo, Ele faz nascer o melhor trigo até lá no deserto. Até no lugar onde impera uma região desértica, é naquele lugar que Deus diz: eu tenho para vocês, neste lugar, o trigo mais fino.
Glória, é para dizer que eu não dependo da terra, eu não dependo do chão, eu não dependo das circunstâncias para dar a você aquilo que há de melhor. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: o meu chão, a minha vida, as minhas circunstâncias não é um terreno apropriado para eu receber isso que o pastor está falando. A minha terra não é boa, ela é seca. Mas Deus está dizendo para você, assim como lá no deserto, eu fiz brotar lá do deserto o trigo mais fino, eu vou fazer brotar também no deserto da sua vida aquilo de melhor que eu preparei para a sua vida. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus, diga: obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem preparado o trigo mais fino para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. O que a gente precisa, na presença de Deus, da companhia dEle conosco, e este coração disposto sempre a ouvi-lo, a obedecê-lo, a seguir as suas orientações, as suas admoestações. Repito, Deus não tem preparado para Deus não preparou para você. Se Ele quiser, Ele pode dar sim, o melhor apartamento, o melhor carro, a melhor fazenda, o melhor trabalho. Mas não são essas coisas que de fato significam o trigo mais fino. O trigo mais fino, ele vai além disso. O trigo mais fino, aquilo de melhor que Ele tem para mim e para você, não é sinônimo da geografia, do chão, da terra. Se é uma terra desértica ou é uma terra tipo Brasil, maravilhosa, cheia de naturezas esplêndidas. Pode ser no deserto, mas se Deus estiver lá, Ele vai transformar aquele deserto, vai fazer aquele deserto produzir o melhor trigo, o trigo mais fino para a sua vida. Aquilo que a sua alma mais deseja, aquilo que é mais fino para você, aquilo que é mais valioso para você, e não aquilo que aos olhos do sistema e do mundo é o que se dizem ser o melhor. Não, é aquilo que é melhor individualmente. Tem a ver com o coração de cada um de nós. É a sua presença que faz nascer o trigo mais fino no deserto. Você pode repetir comigo? É a sua presença que faz nascer o trigo mais fino no deserto. Mais uma vez, vamos repetir num tom de oração a Deus. Então diga a Ele, fala: obrigado, Jesus, porque a sua presença vai comigo, a sua presença está comigo, e ela faz nascer o trigo mais fino até no deserto da minha vida. Então aplauda ao Senhor Jesus, é Ele que faz isso acontecer nas nossas vidas. E é Ele que faz escorrer também o mel que escorre da rocha. Semana passada eu fui com meu pai, ele veio me visitar, ficou 4 dias aqui, eu levei ele lá no Jardim Botânico, e eu não conhecia, eu acho que é uma parte nova lá, que é uma criação de abelhas, né? Eu fiquei encantado com aquela criação de abelhas, aquelas caixinhas, aquela abelhinha pequenininha, disse que é um mel, que é o mais fino, aquela abelha jataí, até filmei elas filmando lá na casinha delas, coisa mais fina, mais linda, fazendo mel. E com certeza, eu lendo essa passagem aqui, eu lembrei que Deus tem preparado para nós também o melhor mel. O mel que escorre da rocha, a rocha Jesus. É o mel, é a doçura da vida que escorre dele próprio para nós hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. É como se ele estivesse dizendo: eu não preciso da ajuda da terra, das circunstâncias, do terreno. Eu não preciso, Deus diz para mim e para você, de que o ambiente esteja favorável. Eu posso dar o melhor trigo para você em qualquer chão da terra. Talvez você diz: o chão da minha casa, o chão do meu trabalho, o chão da minha vida, ele é desértico. Não é um chão apropriado para eu receber o trigo mais fino, para eu experimentar a doçura da vida que vem do mel que o Senhor tem para mim, porque o meu chão é muito ruim.
Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu não dependo do chão da sua terra para te dar o melhor trigo para você. Eu não dependo disso. Israel hoje é prova disso. Eu posso dar a vocês a doçura, mesmo que para isso eu tenha que fender rocha. Mesmo fazer a rocha se fender. Glória a Deus. Vamos ficando por aqui, queridos. A conclusão da palavra de Deus para nós hoje. Da minha parte, querido, eu quero, como diz o salmista aqui, nem sei mais qual versículo, mas um dos versículos aqui atrás, ele diz: eu vou abrir a minha boca. Abre bem a sua boca que eu a encherei. É um dos versículos que está aqui. Ele está querendo dizer: eu tenho trigo para você mais fino, eu tenho um mel maravilhoso para você, mas você tem que abrir a boca, meu irmão. Você tem que abrir a boca para receber o que melhor eu tenho para você. É uma forma simbólica, carinhosa, de dizer que, pela fé, a gente tem que tomar posse do que Deus tem de melhor para nós. Abre bem a sua boca e receba pela fé o que eu tenho para você. Eu quero andar nos seus caminhos. Você quer? Amém? Eu quero ouvir a sua voz, a sua direção, as suas admoestações. Porque quando o povo decide não ouvir a voz de Deus e seguir os seus próprios conselhos, diz a palavra. Vou tentar localizar esse versículo, o que é melhor a gente ler. Versículo 11, 10. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito. Abre bem a boca e eu vou encher vocês daquilo de melhor que eu tenho para vocês. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis dar atenção às minhas palavras. O que eu vou fazer? Versículo 12, assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Às vezes a gente fica assim preocupado com Deus pesar a mão, né? Essa é uma expressão. Ó, cuidado que Deus vai pesar a mão, né? É bem infantil. Deus não precisa pesar a mão. Deus não está interessado em pesar a mão em ninguém. Ele não precisa pesar a mão em ninguém. Só basta Ele tirar a mão. Só basta Ele deixar a gente andar nos nossos próprios caminhos. Nós estamos perdidos. Não precisa pesar a mão nem o dedinho, não. É só deixar a gente ir no fluxo natural dos nossos próprios conselhos. É isso que Ele está dizendo. Eu quero dar o trigo para vocês mais fino, eu quero dar o mel para vocês, mas vocês não me escutam, povo meu. Vocês não dão atenção ao que eu falo. Vocês querem andar segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios conselhos. Como se dissesse: o que eu vou fazer então? Eu só posso, como eu respeito, eu criei vocês com livre-arbítrio, eu só posso deixar vocês andar na teimosia do seu próprio coração. Siga os seus caminhos então, meu filho. Quem sabe um dia você quebra a cara lá e faz como filho pródigo, cai em si e volta. Eu vou te receber, mas podendo evitar, vamos evitar, né? Convenhamos. Não precisamos disso. Por isso que o pai chora. Por isso que Deus, sendo pai, Ele escreve esse salmo dizendo: como eu queria evitar que os meus filhos passassem por isso. Bom, vamos parando por aqui. Para concluir, querido, então não esqueça, Deus tem o melhor para você, tá? É palavra de Deus. Eu repito, se você está aqui, eu creio que você já tem esse coração de ouvir a Deus, de dar atenção a Ele, de não seguir os seus próprios conselhos. E os conselhos vêm da palavra de Deus, os conselhos vêm de homens e mulheres que Deus colocou na sua vida. Mas tem gente que não quer ouvir, quer andar pelos seus próprios conselhos. Eu decido andar nos conselhos do Pai.
A minha oração é para que Ele me dê então o chão da sua vontade. É nesse chão que eu quero caminhar. É nesse chão que eu quero viver, no chão da vontade de Deus. Eu quero que Ele me livre de eu andar conforme os meus próprios conselhos, porque aí eu estou perdido. Que Ele me livre disso. E se você já anda assim, já tem esse coração assim, se tem algo que toca em você, que incomoda você, hoje dizendo, naquele aspecto, naquele assunto, eu preciso voltar para os caminhos, eu preciso ouvir Deus. Deus já falou comigo, mas eu estou teimoso, como diz esse salmo, eu não quero continuar andando na teimosia do meu coração, eu quero andar no chão da vontade de Deus, eu quero que Deus me livre de andar nos meus próprios conselhos. Se você já está assim, então, para finalizar mesmo, de verdade agora, eu só tenho uma palavrinha para dizer para você. Então, apenas creia que Deus tem o melhor para você. Porque Ele tem o melhor para você. E aquele que ouve a sua voz, se inclina para Ele, quer andar, ele vai viver o melhor de Deus na terra para a sua vida. Então creia nisso. Não conforme com nada menos do que o trigo mais fino para a sua vida. Amém? Deus abençoe você. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. É quarta-feira da dupla honra. Por isso que é muito apropriado esse tema para esta passagem. Feche os seus olhos. Esteja aí orando. Nós vamos orar ao Senhor, ore ao Senhor, coloque a sua vida, o seu coração, se Deus falou com você hoje. Talvez você entrou aqui hoje cheio de dúvidas. Será que Deus... Eu acho que eu tenho que me conformar, porque o lugar que eu vivo, a vida que eu vivo, as circunstâncias que eu vivo, é um chão desértico. Não dá para sair coisas bobas, então eu não vou esperar muita coisa não. Deus está falando para você, eu tenho o trigo mais fino para você, e eu não dependo do chão da sua terra para que esse trigo mais fino aconteça na sua vida. Eu não dependo disso. Creia que Deus tem o trigo mais fino para cada um de nós, que Ele tem um mel que escorre da rocha. Ele quer dar sabor, quer dar, mesmo na luta. Ele não prometeu que nós estaríamos, mas mesmo na dor, se for o caso, mas haverá doçura no viver, haverá paz. Podemos louvar o Senhor? Amém. Vamos louvar ao Senhor então, e em atitude de oração, de adoração a Deus, vamos louvar ao Senhor. Depois a gente ora para encerrar. Louve ao Senhor. O Espírito Santo está aqui presente conosco. O Espírito Santo está aqui presente conosco. Receba a doçura que Deus tem para você. Louve ao Senhor. Aleluia, Ele tem o trigo mais fino. Oh Deus, amém, amém. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Me livra, Senhor, me livra de ser teimoso. Me livra de ser teimoso. Eu quero seguir os Teus caminhos. Eu quero seguir os Teus conselhos. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Aleluia por isso. Aleluia, te louvo, Senhor. Aleluia. Nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia, louve ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode
Fala isso para Ele. Meus ouvidos estão abertos a Ti. Aleluia, sim, Senhor. Meus ouvidos estão abertos para Ti. Oh Deus, os seus ouvidos estão atentos ao estão meu clamor. sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, e a Tua palavra vai se cumprir nas nossas vidas. Eu profetizo que a Tua palavra é a Tua palavra e ela vai se cumprir na vida de cada um que aqui está. E a Tua palavra diz que o Senhor tem o trigo mais fino, o Senhor tem o de melhor, o Senhor diz aquilo que cada coração precisa mais, que só o Senhor sabe. Profetizo que isso está acontecendo, ó Pai, na vida de cada um que aqui está. Ó Deus, nós decidimos dar ouvidos à Tua voz. Nós decidimos dar atenção ao que o Senhor fala com a gente. Nós decidimos, ó Deus, seguir nos Teus conselhos. Livra-nos, ó Deus, de andarmos nos nossos próprios conselhos. E pela fé, tomamos posse do melhor trigo para a nossa vida. Pela fé, tomamos posse do mel que escolhe da rocha, independente do chão da nossa existência, independente da areia do deserto que nós vivemos. O Senhor fará brotar no deserto da nossa vida o trigo mais fino que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Assim recebemos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Está terminado. Vai na paz do Senhor Jesus. Aleluia.